Olá, eu sou o professor Fabrício Benevenuto, essa é a disciplina de redes complexas, né? E aqui nessa aula nós vamos falar de laços fortes e fracos. A referência para se estudar depois é o capítulo 3 do livro do Kleinberg, a referência está logo ali abaixo, vale muito bem a leitura, tá? É muito bom esse livro e esse capítulo. Colocando aqui em termos de questões fundamentais que a gente vai explorar nessa aula, as seguintes questões cabem aqui, né? Como processos, né, no nível de nodos e arestas individuais, ali, né, bem dentro das interações que ocorrem, bem locais, né, elas podem ter efeitos complexos, né, na população como um todo. E nós estamos falando aqui de uma rede social mesmo. Vocês vão ver que esse capítulo é bem em cima da sociologia, das interações entre pessoas, e não em si do grafo, uma interação de proteína e tudo mais. Mas acaba que a formação de links aqui e a forma como esses estudos evoluíram, eles têm o aprendizado disso daqui pode influenciar outros processos, né, a exploração de outros processos em grafos que não são sociais, né? Então, a segunda pergunta é como nodos diferentes possuem papéis diferentes, né? Então, nós vamos ver como é que seria, o que foram as perguntas formuladas e como que esses estudos começaram. Bom, o trabalho seminal, assim, que fundamentou todo esse tema que a gente vai abordar aqui nesse capítulo, é o trabalho desse cara aí, que está na foto aí em cima, professor hoje em Stanford, mas fez o trabalho no final aí de 1960, e é o que ele fundamenta isso que a gente chama hoje de networking, né? Ah lá, essa citação aí, né, dele, não, mas enfim, essa, né, não é o que você conhece, mas quem você conhece. Tem tudo a ver com o trabalho dele. E a questão principal é que ele formulou questões mesmo através de entrevistas para realizar com as pessoas, onde ele estava tentando entender, né, por onde as pessoas encontram seus empregos, né? E a hipótese dele, né, é que as pessoas descobrem, né, os empregos, né, muitas vezes através de conhecidos e não necessariamente através de amigos próximos. E ele formulou toda essa teoria, né, se for pensar, isso é um pouco contraintuitivo, né? Você vai pensar, mas poxa, um amigo mais próximo ele tem chance de oferecer um emprego para a pessoa. Não necessariamente, a gente vai ver por quê. Muitas vezes são os conhecidos que trazem informações de porções distantes das redes, né, e que trazem essas informações relevantes. Os amigos estão ali muito fechados em grupos entre eles. Então, foi a partir daí que ele formulou essas teorias, né, de formação de amizades e de como os grafos são estruturados e como a informação trafega nessa estrutura, né, de amizades, que ele chamou aí de laços fortes e fracos, né? O laço forte é uma amizade forte, né? Um amigo muito próximo, e o laço fraco é o conhecido. Então, o conhecido ele tem esse papel de ponte, que traz a informação lá de longe, né, de uma estrutura da rede aqui para perto. A gente vai ver o fundamento e como que ele colocou isso daqui, né? Mas basicamente esses são os dois conceitos, essa de como ele estruturou as relações de amizade, né? Que é essa estrutura local, né? Dos laços, eles podem ser fracos e fortes, e a estrutural, que é é, essas amizades acabam, né? Essas diferentes formas de amizade acabam por determinar como a informação ela fica presa ou é propagada para porções diferentes da rede. O artigo apenas de referência, ele se chama The Strength of the Weak Ties. É um artigo famoso, sensacional, realmente vale a leitura. Na verdade, a leitura do capítulo do livro cobre bem talvez assim, cobre bem esse artigo científico, né, com a linguagem até mais fácil de entender, até melhor. O capítulo do livro é a melhor referência aqui nesse caso. Acho que cabe registrar aqui num slide um principal finding desse artigo, né, a força dos links fracos, né, The Strength of the Weak Ties, o nome do artigo, em que ele observou que a presença de laços fracos muitas vezes reduziu, né, as distâncias entre dois indivíduos na rede social, né, o que
facilita com que uma informação saia de um ponto mais rapidamente até outro, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa teoria toda, né, é o processo de formação de links. O fechamento triádico, ele é a forma principal como a gente pode explicar o surgimento de links de amizade. A ideia principal é a seguinte: se a gente tem um nodo, né, como o nodo A aqui, né, o A, e ele tem uma amizade com o B e com o C. Então, há uma chance maior no futuro, em comparação com outros nodos, né, de que o B se torne amigo de C. Por várias razões. Exemplo, o A vai ter um contato muito grande com os dois, acaba que força os dois a serem amigos. O A fala fala do B para o C, fala do C para o B. Em algum momento, eles têm um ponto para se tornarem amigos também. É esse o ponto. Então, aumenta a probabilidade, é só essa a ideia, né? Se a gente quiser assim, ser bem, né, a formação do link, a ideia da formação do link desenhando, né? Então, aqui, ó, essa é a aresta que vai formar entre os dois. Se a gente tivesse um outro nodo aqui, né, vamos chamar de nodo H, apenas para exemplificar, né, e a gente quisesse perguntar o seguinte: quem tem maior chance, né, de se tornar amigo? Podemos ligar aqui esse aqui também. Vamos supor que essa aresta aqui já existia, tá? Essa aresta aqui a gente já tinha ela, né? Apenas a aresta ali do B para o C. Tá? Essa aqui já existe, ó. E aí a gente pergunta o seguinte: quem tem maior chance de qual aresta tem maior chance de ocorrer no futuro? B para C ou B para H? Né? Então, é B para C porque existe uma aresta de A para B e uma de A para C. Existe uma de A para B, mas não existe uma de A para H. Ou seja, né, o H não é amigo em comum, né? Aqui o A é amigo do B e não é amigo do H, né? No caso, o A é amigo do C e é amigo do B. Então, tem uma chance maior dessa aresta aqui ocorrer ao invés dessa. A ideia é só de probabilidade, de chance, não uma certeza, essa aresta vai acontecer, né? Então, se a gente seguir essa formação de links, do fechamento triádico, e todos os nodos, como eles têm uma chance maior de se tornarem amigos, com o passar do tempo, né, considerando que tempo não há limites para o tempo, digamos assim, num modelo totalmente teórico, em algum ponto todo o grafo de amizade seria completo, todo mundo seria amigo de todo mundo, né? Essas probabilidades iam se confirmando e os links iam sendo formados, como aqui nessa figura, todos os links foram formados aqui, né? Então todo mundo se tornou amigo de todo mundo. Isso, né, por isso que o modelo teórico não funciona na prática, né? Tem um monte de outras coisas na prática que tem que ser consideradas. E a gente vai, inclusive, ver, assim, nos próximos 2 capítulos, duas coisas que influenciam na formação de link, né? Nós vamos ver nesse aqui, né, o fechamento triádico, toda essa teoria que a gente tem dos links fracos e fortes, mas a gente também vai ver nos capítulos seguintes que o contexto onde a pessoa está inserida ajuda na formação, exemplo, na formação de links, né, exemplo, as pessoas vão numa academia, então elas têm algo em comum, então elas podem formar um link por aquilo ali. E por aí vai, tem várias outras coisas, tem link de inimizade, então o link pode ser desfeito por algum motivo. E tem um estudo de um cara que chama Robin Dunbar, a gente não vai ver sobre isso não, mas ele é um cara da antropologia, um antropólogo, ele teve um trabalho que ele fez há décadas atrás, mas ele ganhou uma notoriedade enorme depois do surgimento das redes sociais online, né? Quer dizer, mais recente. Porque o trabalho dele, ele fez uma análise do tamanho do córtex cerebral de vários animais e tal, inclusive do ser humano, e a partir daquilo ali, não entendo bem da área, do estudo, de como que ele chegou nesse ponto final, mas o ponto é que ele olhou, ele propõe que o número de amigos em comum, o número de amigos que uma pessoa consegue manter é cerca de 150. Isso ficou conhecido como número de Dunbar, né? E aí veio as redes sociais online, a gente viu que as pessoas até mantêm um número um pouco maior, mas talvez porque ela deixa registrado, não é uma amizade que ela precisa manter realmente e cultivar e tal. O ambiente online, de certa forma, favorece esse aumento no 150,
mas também não há uma prova concreta de que 150 é o número correto, mas, enfim, está ali, numa casa próxima daquele número, né? E, enfim, isso talvez aqui, dentro que a gente está falando do modelo teórico, onde amizades se formariam ad eterno, né? Na verdade, existe um limite do nosso cérebro, né? Você não consegue manter tantos elos de amizade, você acaba esquecendo ou não cultivando todos eles, não há tempo, né, viável para tudo. Então, a gente vai falar nos próximos capítulos, antes, né, eu vou falar um pouquinho de coeficiente de clusterização.